Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui hoje para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto chamado O Servo de Deus, que foi escrito pela irmã Auriesdra Moraes Ferreira. A irmã Auriesdra, ela é pós-graduada em docência do ensino religioso, ela é formada em teologia, em pedagogia, ela é professora do Seminário Teológico Batista de São Luís, lá do Maranhão, e ela é conselheira da Associação das Esposas dos Pastores da Convenção Batista Maranhense. Ela escreveu esse texto para o Manancial, e o Manancial é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Eu vou ler o texto para os irmãos e dizer aquilo que eu entendi, ok? Então, isto dito, podemos orar, né? Senhor Jesus, nós pedimos que Tu nos ensines a importância de sermos servos que agradam o Seu coração. Perdoa, Senhor, quando queremos tomar as rédeas da nossa vida, esquecendo que só Tu és Deus. Perdoa-nos, abençoa-nos, é o que te pedimos em Teu nome. Amém. O texto para nossa meditação é Mateus 24, versículos 45 a 51. E diz assim, olha: sabemos que é um empregado fiel e inteligente que o patrão encarrega de tomar conta dos outros empregados, para dar a eles os mantimentos no tempo certo. Feliz é aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. O patrão vai colocá-lo como encarregado de toda a sua propriedade. Mas se o empregado for mal, pensará assim: meu patrão está demorando muito para voltar. Então começará a bater nos seus companheiros e a comer e a beber com os bêbados. E o patrão voltará no dia em que o empregado menos espera e na hora que ele não sabe. Aí o patrão mandará cortar o empregado em pedaços e o condenará a ir para o lugar onde os hipócritas vão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Amém? Irmãos, nós também somos servos e Jesus vai voltar, hein? Temos que estar atentos. O nosso versículo é o 45 e diz assim: quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Então, servir a Jesus é um privilégio para cada um daqueles que um dia disseram: Senhor, eu aceito o seu sacrifício, eu creio que o Senhor ressuscitou e eu tenho certeza que o Senhor voltará. Então, cada uma dessas pessoas que reconhecem Jesus Cristo como Salvador da sua vida, tem o privilégio de servir. Para mim é um privilégio servir a Jesus. Então, na Bíblia, muitos homens e muitas mulheres foram chamados de servos por serem envolvidas pelo amor na sua obra. Jesus chama a gente para servi-lo. E a forma como servimos a Jesus vai mostrar se a gente é uma pessoa dedicada ou não. Se a gente tem zelo, comprometimento com o reino de Deus. Mas também pode demonstrar que não temos levado a sério o seu senhorio e negligenciamos o seu chamado. Então, na verdade, não é a quantidade, não é quanto aparece o nosso trabalho, não é quanto holofote ele tem, não é nada disso. Na verdade, o Senhor dá a cada um uma tarefa, um jeito de servir, a cada um uma responsabilidade. E como nós vamos fazer isso é que o Senhor estará avaliando, né? Então a gente tem que levar a sério aquilo que Jesus nos ordena fazer e fazer da melhor forma possível, com dedicação, com zelo, com comprometimento. Lembrando que esse trabalho é feito para o reino de Deus, não é para gente, é para Jesus, é para que o reino de Deus cresça e para que as almas sejam alcançadas.
No grego existem duas formas mais conhecidas da palavra servo. A primeira é a diácono, a outra é doulos. E eu vi também, irmãos, que assim, a principal característica entre ser servo e ser escravo é justamente a questão da propriedade. Enquanto o escravo, ele pertence ao seu senhor, ele é de alguém, ele tem um dono, então ele podia ser trocado, vendido, negociado, enfim. O servo não. O servo, ele não era de ninguém. A relação estabelecida do servo com o senhor dele era uma relação de dependência, de propriedade, no sentido de que ele não tinha para onde ir, talvez tenha sido um povo conquistado, algum reinado que aquele rei levou aquelas pessoas lá para o seu lugar e as pessoas não têm onde ir, então lavram a terra e ficam à disposição daquele rei. Então, eu achei essas duas definições, essas duas diferenças entre servos e escravos. E aqui ele diz que existem duas palavras para servo. A primeira é diácono e a outra é doulos. A palavra diácono foi muito usada para definir o serviço de irmãos na igreja. Aliás, assim, né? Nós batistas temos em muitas igrejas esse serviço, né? Do diaconato. As pessoas estão lá para servir os outros irmãos. E até hoje se usa para designar servos que trabalham no corpo de Cristo, servindo uns aos outros. Agora, com relação ao doulos, era um escravo que servia seu senhor e dono. O apóstolo Paulo, por muitas vezes, ele se autodenomina como doulos, como um servo. Ele faz questão de dizer que ele é escravo do Senhor, porque ele quer que todo mundo saiba que apesar de ele ter sido um homem importante, que sabe muitas letras, que fundou muitas igrejas, que tem uma proeminência no mundo do cristão, ele é apenas servo de Jesus. Ele é submisso ao serviço do rei. E ele tinha essa consciência de que Jesus era o seu dono. Ele tinha certeza disso. Portanto, ele era seu escravo, que tinha sido comprado por preço de sangue. Então, é como a gente viu naquela definição, né? O escravo tinha a questão da propriedade. Então, o apóstolo Paulo lembrava todo o tempo que não era à toa que ele estava a serviço daquele Senhor. Ele sabia que Jesus Cristo tinha dado a sua vida, tinha sofrido tudo o que ele sofreu e morreu de morte de cruz, que era uma morte horrível, horrível, e que ele tinha ressuscitado por ele. Que nós possamos também nos lembrarmos disso a cada minuto, né? Então, o apóstolo Paulo sabia o preço da sua salvação. Ele sabia que tinha sido comprado por preço de sangue. E nós temos que nos lembrar disso também todos os dias. A gente reclama demais, né? A gente quer agir como se nós fôssemos o dono da vida, como nós pudéssemos resolver. Então a gente fica angustiado porque não resolveu determinada coisa, a gente fica aflito, fica depressivo, a gente quer comer demasiadamente para ficar tentando tapar os buracos que a nossa ansiedade não permite. Mas por quê? Porque nós não temos a real consciência que Jesus Cristo nos comprou com um preço alto, um preço de sangue. Então, nada neste mundo pode nos tirar do foco que é servir. Então, que tipo de servo você tem sido? Eu sempre me autoavalio e vejo que tenho muitas e muitas falhas. Mas o importante é que a gente esteja ciente de que Jesus é o nosso dono e que ele deve ser servido
com todo o amor, com toda a dedicação, com todo o capricho. Não importa a palavra usada para designar o seu serviço. O importante é que o seu coração deve estar submisso e certo de quem é o seu Senhor e de como você o tem servido. Então, nós temos que fazer uma análise, uma retrospectiva, para ver onde temos falhado e reconhecemos diante do Senhor que não temos sido aquele servo que Ele realmente necessita. E a cada dia nós temos que nos disponibilizar nas mãos do Pai e dizer: Senhor, eu quero servi-lo da melhor forma possível. Tenho tantas falhas, mas só o Senhor pode me ajudar nisso. Bom, irmãos, o nosso manancial, ele termina assim, ó. Deus não será maior se o respeitas, mas tu serás maior se o servires. Quem disse isso era Agostinho de Hipona, né? Que muitos chamam de Santo Agostinho. Então, vamos só repetir. Ele está dizendo aqui que o fato de a gente respeitar a Deus e fazer tudo o que podemos fazer para servi-lo da melhor forma possível, Deus não vai ser maior só porque a gente tem respeitado a Ele. Porque Deus é tudo, Ele é imenso, Ele é tudo, sempre foi e sempre será. Mas nós, ao contrário, nós seremos maiores se realmente servirmos o Senhor como Ele merece ser servido. Amém? Bom, meus irmãos, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? Com a nossa palavra diária que é saudades.